Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu agradeço a Deus, pela vida do pastor José Souza, pela vida da sua esposa Miriam, a qual alguns anos atrás, Deus nos concedeu o privilégio de conhecermos, de estudarmos juntos, e depois Deus direcionou cada um. Na época eu morava no Coronel Fabriciano e depois trabalhava em Timóteo. Mas continuo ainda, desde quando aceitei Jesus, ali na Batista Nacional de Fabriciano, na Rua Aruama, 372, Ministério Pastor Manuel Teodoro. Estou ali ajudando, colaborando. Agora até o tempo final eu não sei. Eu falo para minha esposa que eu já aposentei secularmente, graças a Deus, mas estou na dispensação do Senhor. Se olhar o meu coração, a vontade é de ir para outras terras, mas eu creio que não chegou o tempo ainda. Tenho falado com o meu pastor, com a minha esposa e com os meus filhos, mas quando chegar o tempo de Deus, eu quero obedecer. Porque uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada, irmãos, que a nossa vida de servos do Senhor é uma vida de oração, é uma vida na presença do Senhor, é uma vida da palavra. E quando nós fazemos isso, quando nós priorizamos a oração, a palavra do Senhor, irmão, as outras coisas seguem atrás tranquilo, sem problema nenhum, porque através da palavra, Deus ministra os nossos corações. Através da palavra, Deus nos fortalece. Através da palavra, Deus nos cura. Através da palavra, Deus dá para nós a base, as armas espirituais que nós precisamos para enfrentar este mundo, para caminhar neste mundo, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo. E através da oração, é a única maneira que nós temos de falar com Deus, é através da oração. Deus tem infinitas formas de falar conosco. Ele fala através da palavra, Ele fala em sonhos, Ele fala através de visões, Ele faz através dos teus servos, dos seus profetas, porque eu creio, nós cremos que ainda existe nessa terra homens e mulheres que não se dobraram os joelhos, que são servos do Senhor, profetas do Senhor, que são sal e luz nessa terra, para esse mundo de trevas. E feliz é o homem, feliz é a mulher que tem esse conhecimento. Eu quero falar nessa noite o texto sagrado. Eu peço por gentileza, abra suas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: orai sem cessar. 3 palavras somente na nossa língua materna, mas são palavras de uma profundidade muito grande. Orai sem cessar. Pai, eu te dou graças por essa oportunidade. Eu te dou graças pelo dia que passamos. Eu te dou graças, Pai amado, por estar na tua casa com essa liberdade que nós temos de nos reunirmos no local público conhecido por todos, com as portas abertas para cultuar, para adorar o Senhor. Que sabemos, Pai, que infelizmente, em algumas partes do mundo, os nossos irmãos em Cristo precisam se reunirem secretamente, às escondidas, Pai Santo, para cultuar, para adorar o Senhor. Nós temos ainda esse privilégio. Nós temos, Pai amado Deus, essa graça, essa honra, papai, de nos reunirmos como servos do Senhor, local conhecido por todos, para cultuar, para adorar o Senhor. E eu peço nesta noite, Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, eu nada posso oferecer para os meus irmãos,
mas eu clamo mais uma vez ao Senhor, fala aos nossos corações. Querido Deus Espírito Santo, a tua palavra foi lida, e nós sabemos que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia para o Senhor. Então prepara os nossos corações, que os nossos corações sejam nessa noite uma terra preparada, uma terra arada, uma terra adubada, para receber a preciosa semente, Pai querido, que germinará, que crescerá e que produzirá muitos frutos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Sê conosco nessa noite, Pai. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, parece que é fácil pregar nesse tema, nesse versículo tão curto, mas é difícil, irmãos, porque a profundidade é grande. E eu lendo esses versículos, procurei relembrar que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, em seu contexto, ele funda essa igreja. Ele chega em Tessalônica com Silas, ele funda essa igreja. Alguns estudiosos afirmam que durante somente um mês, o apóstolo Paulo demorou um mês para fundar essa igreja, mas teve a perseguição, ele saiu dali, mas as sementes foram plantadas, as sementes germinaram, as sementes cresceram, e ali ficou essa igreja, fruto do seu trabalho. E logo depois, Paulo chega em Corinto, ele manda que Timóteo voltasse para apresentar a situação, e Timóteo faz um relato para ele maravilhoso da situação de Tessalônica. E Paulo, ele escreve essas cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, a segunda cidade da Europa, onde o apóstolo Paulo ministrou, fundou essa igreja. Mas agora, se nós observarmos aqui, nesse capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 22, ele traz um ensino variado para aquela igreja. Eu estava contando aqui, tem 13 recomendações do apóstolo Paulo para que os irmãos daquela igreja praticassem, observassem ali, para que eles estivessem assim, observando essas 13 recomendações aí, final no capítulo 5, essas 13 recomendações a partir do versículo 12, os deveres variados do cristão, para todos nós, eles estariam se preparados para a volta do Senhor. E nós precisamos estar atentos, irmãos, aos acontecimentos mundiais, fazer a leitura do ambiente, do mundo, do nosso país, mas com os olhos voltados para as Escrituras Sagradas, porque a volta do Senhor é iminente, a volta do Senhor é um fato, a volta do Senhor é realidade, e é por isso, meu irmão, que você precisa priorizar a sua vida de oração. Eu não estou falando que nós não estamos orando, nós, primeira pessoa do plural, estou no meio também. Mas nós precisamos orar um pouco mais. Hoje, pastor Zezé, lá em casa eu estava refletindo. Eu tenho uma cadeira, é de velho, nós falamos que é de velho, mas isso é entregue da oposição, viu? Aquela cadeira preguiçosa, você reclina em várias posições. E tem uma parte lá da minha casa, tem uma clarabóia assim, eu sento naquela cadeira, eu vou ler a palavra do Senhor, eu vejo uma parte do céu assim, e eu contemplo, tem hora que na minha leitura eu paro de ler e vou orar, e vou meditar, e eu contemplando assim, eu falei assim, Senhor, me perdoa que eu estou relaxado com relação à oração, porque tem tantas coisas que nós precisamos orar, irmãos. É um privilégio, é um privilégio. Lembra de Jó, aquele homem que foi tão sofrido, tão provado, tanta dificuldade, tantas coisas que ele passou, mas no final do seu livro, no capítulo 42, versículo 10, a
palavra diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E que Deus nos livre de amigos assim, amigos que, em vez de consolar, chegaram acusando, ao ponto que Deus no final não aceitou o sacrifício deles. Deus mandou que eles procurassem, só vai lá e procure meu servo Jó, eu vou orar por vocês, oferecer o sacrifício de vocês. E Jó assim fez. E eu pensei: Senhor, eu estou em falta, tantas coisas nós precisamos orar, podemos melhorar sim. E às vezes o mundo até nos critica. Lembrei hoje de uma notícia do mês de fevereiro, final de fevereiro, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pastor, servo de Deus, antes de tomar uma decisão, ele parou ali e foi para o seu gabinete, um local reservado, e foi orar, porque ele pegou uma grande responsabilidade, muito grande, de ser relator desses fatos acontecendo no Brasil, do Banco Master e da CPMI, do INSS. Ele é o relator. Ele parou, tirou um tempo para orar, porque ele reconheceu que, devido à capacidade dele, o conhecimento dele, a responsabilidade que ele precisa fazer, mas ele precisa da ajuda do Senhor, assim como eu e você precisamos, irmão, da ajuda do Senhor, porque sozinho nós não podemos nada. Eu já orei muito mais, irmãos. Eu estou relaxado. Eu falo assim, eu confesso perante de Deus a vocês. Quando eu trabalhava, tinha que acordar 5h20 da manhã. Eu lembro que durante um bom tempo eu fiz uma campanha de oração às 3 horas da manhã a favor de uma irmã da igreja, que ela estava numa situação sentimental. O pretendente estava nos Estados Unidos da América e ela aqui em Fabriciano. Eu fiz essa campanha em prol da vida dela, buscando a Deus. Foi uns longos meses, mas Deus deu a vitória, Deus deu a direção. Ela não casou com o abençoado lá, Deus preparou um outro para ela. Hoje ela está na casa do Senhor, firme, alegre, radical, já passou pela metanoia, glória a Deus, né? O esposo passou também, e benção, irmão. E assim acontece, mas nós precisamos ser despertados. E se nós olharmos para o texto sagrado aqui, tem um tripé que é difícil, irmãos. O versículo 16, o 17 e o 18. O 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. É fácil? Não é, irmãos. Não é. Tem dias as coisas apertam. Vem a dificuldade, vem os problemas, vem a enfermidade, vem a carência. Fica tudo difícil, mas logo em seguida vem o versículo 17, orai sem cessar. E logo depois o 18, o versículo 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nossa vida, irmãos, vivida, ela precisa ser vivida em contínua alegria. O salmista diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Ele tinha problemas, ele tinha dificuldade, assim como eu e você temos nossos problemas, a dificuldade, mas quando nós tiramos os olhos dos problemas, da dificuldade, lembramos do salmista, no Salmo 120, ele falou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você deixa o problema, você tem que ser realista. Eu estou com problema, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa enfermidade, mas eu vou orar, eu vou buscar o meu Deus, eu vou dobrar o meu joelho. Eu tenho irmãos da igreja, eu tenho pastor, eu tenho irmãos com quais eu posso contar com as orações deles também, e nós vamos orar e Deus vai me dar vitória. E Deus faz assim, irmãos, porque o que Deus quer ver é o povo dele unido em oração, em adoração, em serviço. Vida vivida em contínua alegria, mas também em oração e gratidão a Deus.
Gratidão a Deus, porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido. Irmãos, várias passagens, inúmeros versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento falam sobre a oração. Como orar, por que orar, para que orar, as maneiras de orar. Me lembro agora do Salmo 65, no versículo 2, onde o salmista disse assim: ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. Bom seria, irmãos, se nós tivéssemos uma vida, e precisamos ter, de oração incessante, oração contínua, oração na presença de Deus, mas infelizmente tem aqueles que somente quando a coisa aperta é que volta para o Senhor, é que quando chega um problema, quando chega a enfermidade, aí lembra de Deus e vai para a oração, vai buscar o Senhor, vai para a casa do Senhor. Mas quando a bênção chega, quando chega a resposta, infelizmente, já não busca mais como buscava anteriormente, se afasta. E Deus permite, irmão, porque o que Deus requer de nós é um coração voluntário, um coração quebrantado, uma alma consciente que Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso sustentador, é o nosso provedor, é o nosso Deus Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, é o Deus Jeová Jiré, o Deus que faz a provisão, é o Deus Jeová Shalom, que é a nossa paz, é o Senhor dos exércitos, é aquele que nos amou, nos ama e continuará nos amando com amor incondicional. E é por isso que é privilégio, e devemos esforçar, irmãos. Esse verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Imperativo é uma ordem. Orai sem cessar. A oração reconhece a personalidade e o poder de Deus, bem como o seu interesse pelos homens. Deus tem interesse pelos homens, sabendo que a vontade de Deus é de salvar a todos. Deus nunca fez e nunca fará acepção de ninguém. Os homens às vezes fazem, mas Deus não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Mas para serem salvos, precisam ouvir a palavra, precisam tomar conhecimento que Deus tem um plano na vida deles, e quem tem essa honra, esse privilégio de comunicar as verdades, somos nós, eu e você, somos nós, meus irmãos. A igreja do Senhor está na face dessa terra, mas para que ela possa viver esse objetivo, cumprir, ela precisa orar sem cessar, uma vida de intimidade diária com o Senhor. Você vai orar o dia todo? Não tem jeito. Você acordou, abriu o olhinho, agradeça a Deus. A primeira oração sua, devemos fazer a primeira oração do dia, oração de agradecimento, porque muitos infelizmente deitam, dormem e não acordam nesse mundo, já acordam na eternidade, já partiram para a eternidade, ou às vezes deitam e dormem sãos, em perfeita saúde, já acordam enfermos e até hospitalizados. Acordamos bem, agradecemos a Deus. Acordamos mal, agradecemos o Senhor. Nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor nos ensinou, o Senhor Jesus, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma das formas principais que nós temos de buscar o Senhor é através da oração. Podemos buscar através da palavra, sim, precisamos fazer também, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor.
adoração ao Senhor. A oração também é um meio de comunhão entre Deus e os homens. A verdadeira oração, ela é espiritual e não formal, não ritual. Deus não quer que nós fiquemos, e Deus sabe que nós não precisamos ficar 24 horas com o joelho dobrado, falando com Ele. Mas Deus quer que durante as 24 horas nós separemos momentos específicos para falar com o Senhor. As donas de casa estão cozinhando, estão catando feijão para o Senhor. Eu adoro o Senhor, assim como tu separa essa pedra, o grão de feijão aqui, Senhor, separa do meu coração tudo aquilo que não provém do Senhor, retira aquilo que não é do teu agrado. Está lavando a roupa, colocou sabão na máquina de lavar, está no tanque, Senhor, como estou esfregando essa roupa aqui, Senhor, esfregue também a minha vida, lava a minha alma, me purifica, me renova, Senhor. E assim todos nós. Mas um dia eu estava indo eu moro em Timóteo, estava indo para cá, essa BR nova, irmão, no meio do caminho, eu dirigindo, minha esposa, eu fui renovado, irmão. Eu fui renovado, eu falei mistério, ela assustou assim. Eu falei, meu Deus do céu. Irmãos, é coisa gostosa. Você está aqui fisicamente, mas a sua alma está ligada com Deus. O seu coração está na sintonia de Deus. Você está falando com o Senhor, está adorando o Senhor, está buscando o Senhor, está apresentando uma causa ao Senhor. Agora, por que você faz isso? Por que você faz? Porque você sabe, você tem experiência, você tem conhecimento que Deus estará te ouvindo. Que no tempo dele, a sua oração será respondida. Mas infelizmente, nós somos mal acostumados, irmãos. Nós oramos hoje e queremos resposta para ontem, mas às vezes a resposta pode demorar anos. Mas não pare de orar, irmãos, não pare de orar. Irmãos, eu fui criado nesse bairro aqui. Minha mãe mora lá no ponto final, fui criado no ponto final. Mas aqui neste bairro, nessa cidade, ninguém nunca chegou perto de mim, nunca me entregou um folhetim da palavra de Deus. Jesus te ama. Mas um dia, um adolescente, passando na praça da prefeitura, só tinha a prefeitura ali, o resto que gramado, só gramado só, e aquele palanque alto ali, de cimento, ali. Quando eu passei, tinha um velho de cabeça branca, nada contra os velhos, que eu já estou ficando velho também, né? Diz que eu estou ficando velho, a cabeça está branca para ele pintar também, a cabeça está branca já, mandou ali assim, ele cantando uma música bonita. Hoje eu sei que eu rimo. Eu sei que no refrão, ele falava assim: na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Irmãos, eu adolescente, eu passei só, esse velho tem um vozeirão. Depois que eu fui descobrir, muitos anos depois, era o pastor Bernardo Jones, estava na cruzada evangelística ali, na praça da prefeitura. Cresci, fui trabalhar em Timóteo, adoeci, irmãos, eu era um atleta, irmãos, eu era um atleta. Adoeci, fiquei com medo da morte, tinha medo de morrer. Procurei tratamento, tinha medo da morte, tomando os remédios. Um dia eu cheguei na farmácia, a farmácia estava ao lado do Banco do Brasil, em Acesita ali. Minha esposa trabalhava lá. Nós estávamos começando o namoro. Cheguei um dia na farmácia, fui comprar um remédio. Irmãos, o irmão que está balconista, irmão Ivoni, ele foi estritamente ético. Me vendeu o remédio que eu precisava, me entregou o remédio certinho, pegou um folheto, me entregou um folheto da palavra de Deus, me convidou para ir para o culto, para a igreja. Eu peguei assim, fomos, eu e a Vera. Irmãos, ficamos 3 meses visitando a igreja, 3 meses ali. Eu morando no Bom Jardim, eu morava em Timóteo, nós saímos daqui, encontrava ali Fabriciano, tinha casa do rádio ali, encontrávamos ali, ia para a igreja. Depois de 3 meses, no domingo, ficamos sentadinhos no banco após o culto, o pastor Antônio Pereira Neto, tem 27 anos que ele está em Portugal, foi para lá. Ele aproximou de nós, entregamos nossa vida para Jesus.
Irmãos, é um trabalho que eu amo fazer. Eu amo fazer o evangelismo. Irmão, não tem vergonha. Eu sou meio tímido, meio abobado. Irmão, mas se me der a oportunidade, eu falo de Jesus em qualquer lugar. Eu falo aqui, eu falo na rua, eu falo nas praças, eu falo nos presídios, eu falo na UPA lá de Fabriciano, toda segunda-feira, às 8h30 da manhã, estamos com trabalho na UPA evangelístico. Não tem vergonha, irmãos, porque eu sei aonde eu estava, o que Jesus fez na minha vida, irmão. Ele me salvou, Ele me curou, me libertou, me transformou, me deu uma família, irmãos, aleluia. E o principal, eu quero morrer de jeito nenhum, irmãos. A minha oração é que Deus multiplique meus anos de vida, aleluia, que eu possa chegar aos 130, aos 120, mas com saúde, consciência mental, vigor físico, voz para falar desse Deus maravilhoso que ouve e que responde às orações. Um dia eu trabalhava 12 horas por 36, a nossa escala. Pegava às 18 horas, largava às 6 da manhã. Cheguei na minha casa, solteiro, a mãe saiu, o pai saiu, minhas irmãs saíram, tem 2 irmãs, somos 3 filhos só. Eu deitado no sofá, irmãos, Deus ouve a oração do ímpio. Eu falo por experiência minha. E eu deitado no sofá assim, acordei, olhei para o teto assim, em pensamento. Eu falei assim, Senhor Deus, minha mãe cozinha tão bem, prepara uma esposa para mim, Senhor, que sabe cozinhar. Irmão, não é que Deus ouviu? Aleluia! Deus ouviu, até isso, irmão, em pensamento. Eu não sabia nada de Deus, irmão, sabia nada. Era católico minha boca, ia para na missa, por as mocinhas depois antes da missa e durante e depois, só isso. Diz que era católico, mas como a maioria é, irmãos, até isso Deus atendeu. A minha esposa mandou essa parte, cozinha muito bem, glória a Deus, é bênção de Deus. E as demais coisas que Deus nos concedeu, irmãos. Então vai provar uma hora, se Deus quiser, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Então é isso, irmão, Deus faz, é coisa que Deus faz, irmãos. Mas o que? Na minha incredulidade, impiedade, em pensamento, eu orei com o Senhor e Deus me atendeu. E assim outras coisas mais, irmãos. Agora, irmãos, a oração, ela deve ser feita com fé e perseverança. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, fala assim: portanto, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé, não pode agradar a Deus. A oração precisa ser feita com fé. Mas a partir do momento que você procura ter uma vida diária de intimidade, de comunhão com o Senhor, separa momentos específicos, irmãos. Vou falar uma coisa aqui, talvez não serve para os irmãos, mas até um alerta. Diz que a gente fica meio velho, fica meio enjoado. Dizem, né? Eu não sei, porque acho que eu estou assim. Irmãos, uma coisa que quer vir me atrapalhar, já falei nem caso, deu um recado já. E a gente fala assim, né? Fala e radical, né? A gente fala pedindo, mas... Falei, Vera, minha filha, quando estiver lendo a palavra, não aproxima não, deixa eu quietinho lá. Sabe por quê, irmão? Às vezes você está lendo a palavra, você não entende, você ora um pouquinho, e clama mais uma vez e lê aquilo ali, e às vezes é um texto que você já leu 2, 3, 4, 10, 30, 100 vezes e não enxergou nada, não compreendeu nada, mas tem um dia especial que o Espírito Santo lança a luz, abre a sua mente, abre o seu entendimento e ministra maravilha no seu coração ali. Então ela já sabe. Quando eu estou assim lá, ela me deixa, depois ela aproxima, eu comunico antes também, só estou ali lendo a palavra, então já sabe que eu estou ali no momento reservado, eu e Deus. Mas precisamos, irmãos, priorizar. Eu sei que os irmãos que trabalham ainda, as donas de casa, não é fácil, mas tira um momento, separa um momento especial.
Durante as 24 horas, separa alguns minutos, irmão, mas passa as 24 horas, não todas, joelho dobrado, ou prostrado, ou deitado, ou sentado, porque não importa a sua posição física de oração, o que importa é a sua posição espiritual, o seu coração aberto, a sua mente conectada com o Senhor, para falar com o Senhor, quer seja no trabalho, em casa, nos afazeres, na rua, em sintonia com o Senhor, com os ouvidos atentos, porque Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar nossos corações, irmão, mas precisamos ter essa percepção. Então a oração deve ser feita com fé e deve ser perseverante. A palavra diz: perseverai na oração. Em casa, eu fui o primeiro a aceitar o Senhor Jesus na minha família, fui o primeiro. Depois foi meu pai, minhas duas irmãs. Meu pai permaneceu acho que 2 meses só, afastou. Eu fiquei orando, irmãos. Meu pai ficou 25 anos desviado. Abandonou minha mãe, amaziou com outra mulher, morou com ela 18 anos. Mas um dia, meu pai andando na rua e caiu. Separou dessa mulher, quis voltar para casa, conversou com a minha mãe. Ela aceitou, ele falou: mas com o marido não, você vai ficar num quarto aqui, você mora nesse quarto, eu moro no outro, você me abandonou, me desprezou, mas a casa é sua também. Fizeram assim, irmãos, eu orando todo dia: Senhor, salva meu pai, tem misericórdia, e clamando ao Senhor, clamando. Um dia, vim almoçar com eles aqui. Quando eu cheguei, ele falou: olha aí, que coisa interessante. Por que, pai? Rapaz, eu li Ezequiel 37, o vale do Roço Seco. Que coisa linda, irmão. Quero ver meu coração. Oh, aleluia. Eu já vejo uma pequena nuvem, Senhor. Isso é sinal do Senhor que algo não vai acontecer. Meu pai caiu. Eu pensei: talvez ele... Minha mãe, um piso muito liso, ele à noite teve no banheiro uma coisa na geladeira, escorregou e caiu. Mas depois ele caiu na rua. Irmãos, a primeira vez foi em casa. A segunda vez foi na rua. Na terceira vez que eu dentro de casa, minha irmã chamou o SAMU, levou o pai para o hospital. Internaram ele, falaram que ele estava com AVC. Aí fez os exames, meu pai estava com tumor no cérebro. Tumor no cérebro. O médico chamou a minha irmã, falou: a situação é grave, vão ter que operar seu pai. Ou ele pode morrer antes da cirurgia, durante a cirurgia ou depois da cirurgia. Eu orando, operou o pai, eu fui no masculino de minha irmã, passei a noite com ele lá, irmão, de madrugada, era as 3 horas da manhã, eu naquelas cadeiras abençoadas, que não era uma cadeira na máquina, você fica em pé, naquele trem encurvado assim, irmãos, eu tive uma visão, mas é verdade, irmão, você nem está deitado e nem sentado, misericórdia, irmãos, eu tive uma visão. Fala com a visão, irmãos, eu olhei assim, eu vi um homem tão alto, eu olhei, só consegui enxergar até na cintura dele, mas com os 2 braços assim. Ele me entregava para mim assim, um bebê, todo de roupa azul, com a manta azul, e falou comigo assim: ora, repreende o espírito de morte. Mãozinha ali, diz com a mãozinha assim. Quando eu parei, eu falei assim: não, Senhor, isso é muito sério, irmão. Eu dei um pulo daquela cadeira, irmão, levantei, tinha mais 2 pacientes no quarto com o pai, enfermaria, irmãos, orei baixinho, clamei ao Senhor, repreendi o espírito de morte, clamei ao Senhor, voltei a dormir. Outro dia o pai acordou, contei para ele, ele ficou assim, ele virou e falou: meu filho, saindo daqui, viu, vou procurar o pastor, bom que você está na minha vida com Deus, e eu e você, nós vamos visitar os enfermos para o evangelismo. Irmão, Deus me deu uma ousadia tão grande, eu parei assim, disse: olha, pai, o senhor vai esperar o senhor sair daqui ainda? O senhor não volta hoje? Irmãos, meu pai destampou a chorar. Eu virei para o seu pai. Ele falou: meu filho, eu quero voltar para Jesus. Deus me deu outra ousadia. Falou: pai, mas é de coração? Eu falei: é de coração, destampando a chorar, irmãos. Irmãos, Deus me deu a honra, Deus me deu o privilégio de fazer a oração de reconciliação com meu pai. Meu pai retornou para a presença do Senhor, ficou conosco ainda mais 6 meses ou 7 meses, ia no colo e fazia o tratamento de quimioterapia, mas daí a 7 meses, aproximadamente, Deus acolheu meu pai.
Hoje eu sei, irmãos, que onde meu pai está, valeu a pena orar. A minha mãe até hoje ainda não, mas eu creio que Deus vai fazer a obra na vida dela. Eu creio, porque eu tenho orado, eu continuo orando, continuo pedindo a Deus, clamando ao Senhor, e eu creio que Deus vai me dar essa vitória também. Então, irmão, não para de orar, não desista, não desanima, não abra mão do seu momento de intimidade, de comunhão com o Senhor, de oração, de leitura da palavra. Não abra mão, priorize. A oração também aprofunda a nossa comunhão com Deus, visa o benefício e o crescimento dos crentes. Nós precisamos, irmãos, estar vivendo um estado de permanente comunhão com o Senhor. Se os nossos irmãos do passado conseguiram, por que nós não podemos conseguir, irmãos? Por quê? Se nós observarmos, os grandes avivamentos na história da igreja começaram com o momento de oração. O grande avivamento no país de Gales, Robert Edvar, se não me engano, ele orava, falou: Senhor, me dá esse país, senão eu morro. Senão eu morro. O grande missionário, David, Senhor, foi missionário americano com os índios, 1700 e pouco. David Banner, irmãos, no meio da neve. Eu nunca vi a neve, irmão, só nos filmes só. Uma hora, se Deus me conceder esse privilégio, eu quero pegar na minha mão e andar na cabeça. É bacana esse mesmo, irmão. Não é paisagem, é muito linda, né? Mas bem desalado também. Mas a Bíblia fala, irmão, o livro dele relata que ele dobrava os joelhos. Era tão intensa a oração dele para Deus salvar aqueles selvagens ali, que ele chegava a suar no meio da neve. Irmãos, a oração não pode ser um evento. Hoje é dia de oração na igreja, dia tal. E os outros dias? E depois, como é que fica? A oração não pode ser um evento. Tem que ser um estado permanente entre nós e o nosso Deus. Lembram da parábola que o Senhor contou da viúva e o juiz iníquo? Lucas capítulo 18, se não me engano. Eu tinha marcado aqui. Lembrei desse texto agora. O juiz e a viúva. O juiz iníquo e aquela viúva. Lucas 18. 18 diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. E tinha aquela viúva, todo dia ela ia, ele não julgava a causa dela, todo dia. Até que no final ele viu diante dos homens: ainda que eu não tema a Deus e o homem, mas como ela não desiste, eu vou julgar essa causa dela. Ele assim fez, julgou a causa daquela viúva e concedeu a vitória. Mas Jesus, ele fala algo aqui tremendo para mim e para você nessa noite. Versículo 6. O Senhor Jesus diz assim: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu aprendo nesse texto aqui que Jesus, ele deixou uma senha para nós. Precisamos clamar a Deus de dia e de noite. Oração contínua. Clama de manhã, mas clama à tarde. Clama à noite. Acordou de madrugada, tira um tempo, clama ao Senhor, apresenta a sua causa, mas também pensa nas outras pessoas que estão perecendo. Pensa na nossa nação, pensa na nossa autoridade,
Pensa nos missionários fora do país, que estão em locais perseguidos, não pode pregar a palavra. Não seja egoísta. Nós precisamos aprender com Jó, orar também a favor dos nossos amigos, oração intercessória a favor de outros, porque Deus vai abençoar aquelas vidas e você será abençoado também, e nós seremos abençoados. O crente que ora, estou encerrando agora, ele depende de Deus, ele é sensível ao Espírito, ele vive espiritualmente atento e está preparado para a volta de Cristo. O crente que ora, que procura ter uma vida de oração, orando sem cessar, essa característica marca a vida dele. Depende de Deus, não faz nada sem depender de Deus, reconhece que sem Deus ele não é nada. Não importa o cargo que ele tem, a profissão que ele exerce, a idade dele, se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, ele vai para a oração, porque sabe que ele depende de Deus, ele precisa de Deus, ele sabe que é do alto que vem o socorro para a vida dele. É sensível ao Espírito, ele ouve o Espírito Santo ministrar no coração dele de várias formas e obedece. Porque se Deus falar e você não obedecer, não adianta. Ele vive atento espiritualmente, está preparado para a volta do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Abençoe o nosso amado pastor, o seu ministério, a sua família. Que Deus possa continuar nos renovando, nos despertando. Que nós sejamos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que têm vida com Deus, que têm intimidade com Deus. Que a alegria venha marcar nossas vidas, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Mas somos homens também e mulheres que oramos sem cessar e perseveramos adorando a Deus. Amém? Quero fazer uma oração nesse momento da sua vida. Pode ficar sentadinho mesmo. Pai, eu te dou graças por essa noite, por essa rica oportunidade. Eu apresento a vida de cada ouvinte, meu Pai. Eu não conheço os meus irmãos. Alguns eu conheço de vista, mas eu peço por cada um deles, Pai. Contempla nesta hora, querido Deus Espírito Santo, cada mente, cada coração, supra as suas necessidades, porque a Tua palavra afirma assim, Efésios 3:20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E portanto, Pai, eu clamo, eu intercedo pela vida de cada ouvinte, Pai, e eu os abençoo com todas as bênçãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que Deus abençoe a todos, amém. Eu volto agora ao nosso amado pastor.